Olá, meu nome é Nathalie Montes, sou formada em Educação Física, pós-graduada em Fisiologia do Exercício aplicada à clínica pela Unifesp e atualmente estou me especializando em Pilates pela FMU. O tema da videoaula de hoje são os princípios do método Pilates e eles são 6. Nós temos o princípio da concentração, da centralização, da fluidez, da respiração e, por último, precisão e controle. Vamos conhecer um pouquinho desses princípios e entender por que eles são tão importantes assim? Princípio da concentração. Joseph foi um dos primeiros ocidentais a trazer essa reflexão sobre a importância da conexão mente e corpo. Muito baseado, claro, nas reflexões feitas por Platão, no qual ele mesmo dizia que se a gente praticasse com regularidade exercícios físicos, até o nosso trabalho mental se potencializaria. Joseph, então, diz que 50% da efetividade da prática só vem com concentração. Então, sem concentração, não vai funcionar muito bem. Então, por isso da importância do professor o tempo todo estar orientando, dar feedbacks aos seus alunos para que se mantenha essa conexão e ativação correta das musculaturas. O sistema nervoso central faz ótimos recrutamentos a partir dessa compreensão. Então, é fundamental se manter concentrado e não distraído. O segundo princípio é a centralização. Muito importante no método é esse reconhecimento da centralização. A gente precisa reconhecer que o trabalho de força acontece do centro para as extremidades e que existe um equilíbrio muito importante de força, certo? Com a funcionalidade chamada aí também de estabilidade do nosso tronco. Então, esse equilíbrio é fundamental para que a gente execute os movimentos com mais propriedade. Joseph diz bastante sobre essa intenção de acionar a caixa de força, mas hoje a gente também sabe da importância do acionamento das musculaturas mais profundas, iniciando lá pelo assoalho pélvico e aí a gente vai subindo até ativar toda a musculatura. Durante as aulas, é importante a gente fazer o nosso aluno reconhecer como faz esse acionamento da musculatura profunda. Lembrando que a gente pode utilizar alguns termos para ajudar, né, nessa imagem, como, por exemplo, segure o xixi, mas também da sucção. Se a gente pensar que a gente pode fazer uma sucção do centro até acender essa força, a gente começa a ativar desde a musculatura lá do assoalho pélvico, as musculaturas mais inferiores do abdômen, acionando todo o powerhouse. Então é importante essa conscientização, porque através de um corpo bem controlado, a gente consegue fazer movimentos com as extremidades de uma maneira muito mais harmoniosa, certo? O powerhouse é composto por muitos músculos. Vem da parede anterior do abdômen, a parede posterior, os flexores e extensores do quadril e também do assoalho pélvico. Joseph não falou muito sobre assoalho pélvico, mas hoje a gente sabe dessa importância para toda a ativação do sistema. Todos os exercícios criados têm como objetivo principal o fortalecimento do powerhouse. Agora falando um pouco da fluidez. Joseph resume o seu método como movimentos que partem do centro de força para fora. É extremamente importante se ver essa fluidez durante a prática, graciosidade, ritmo, acionamento de vários grupos musculares, seja em harmonia ou não, mas é importante enxergar que existe fluidez em todo o movimento. Não pode parecer e nem se assemelhar a qualquer prática que seja um pouco mais mecânica, e aí não é Pilates. Uma das coisas também importantes de se observar é que os movimentos não são rápidos demais e também nem lentos. Existe uma cadência, um ritmo ali proposto e tem que ser fluido. Quando você chega nesse momento de fluidez, provavelmente você já tem até a respiração um pouco controlada dentro de um padrão que a gente já vai falar, mas que mais se aproxima a um controle dos movimentos. Quando você chega na fluidez, provavelmente você já tem muita concentração durante todo o exercício e consegue também centralizar a sua força de uma maneira muito mais direcionada.
E aí sim, você já começa a colocar um pezinho lá nos movimentos mais fluidos, mais harmônicos. Agora iremos falar sobre respiração. Dentro do método não existe um só exercício em que a gente não associe a respiração. É fundamental. Joseph dizia que a melhor forma de se respirar é inalando o ar e exalando-o completamente. E de maneira geral, a gente orienta que o aluno inspire, puxe o ar na preparação do exercício e solte o ar durante a execução. Isso é um formato, mas não precisa ser rígido. Você pode mudar o momento da inspiração, da expiração, conforme o objetivo daquela aula. Então, é algo que a gente pode modular para que se chegue ao objetivo principal. É importante reconhecer que chegarão muitos alunos com vários padrões respiratórios diferentes. Existem 3 mais óbvios, mais clássicos e que mais aparece, que é o padrão respiratório torácico, a gente tem o padrão respiratório diafragmático e o costal. O costal é o que está mais próximo do que a gente gostaria que as pessoas tivessem, no qual a gente consegue observar que a parte mais inferior dos pulmões é preenchido de ar, então existe uma troca gasosa com mais eficiência. E é possível chegar a esse padrão com o aluno, mas isso demora um tempo, tem uma demanda de exercícios para orientação e não deve acontecer já numa primeira aula, né? A gente precisa ir trabalhando isso naturalmente, até mesmo porque o padrão respiratório diz muito sobre o comportamento daquele aluno. E alterar esse padrão respiratório da noite para o dia pode ser quase impossível e deixar tudo muito mais difícil. Então não é esse o objetivo, certo? Por último, precisão e controle. Precisão e controle andam juntos e nada mais é do que a soma de todos os princípios anteriores. A gente não consegue executar um exercício com aquela precisão perfeita, com todo o controle corporal, sem ter passado pelos princípios anteriores. Então é extremamente importante estar concentrado naquilo que está sendo feito. E depois entender que existe todo um controle do tronco, uma ativação do powerhouse, uma estabilização corporal para que o exercício ande de uma maneira correta e sem risco de lesões. No meio desse caminho, você já provavelmente está conseguindo respirar com uma padronização bem melhor e naturalmente os movimentos já estão fluidos. A soma disso tudo é a precisão e o controle na execução dos movimentos, fechando então os seis princípios fundamentais. Então, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre cada princípio do método Pilates e nos vemos na próxima aula. Até lá!